Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e finalmente o Vasco anunciou oficialmente a contratação do novo treinador Fernando Diniz. Finalmente aí foi anunciado a chegada do novo técnico. Vamos falar muito, mais uma vez aí, sobre a contratação do Diniz, os moldes da contratação aí, tempo de contrato e também aí alguns bônus que ele pode ganhar no seu contrato, hein? Vamos falar aqui também da situação do Ramon Dias e a briga com o Vasco na FIFA. Vamos trazer situações de reforço e mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. A gente está com um novo canal agora, Vamos Vasco React, onde eu vou reagir aí, estou reagindo às notícias do Vascão trazidas pela mídia, jornalistas aí que falam do dia a dia do Vasco. A gente criou esse canal, o link está aqui na descrição do nosso vídeo, se inscreve lá. Queria agradecer muito a galera que está se inscrevendo lá, a gente já passou de mais de 600 inscritos. Valeu demais, o vídeo já bateu mais de 4.000 visualizações que a gente colocou hoje. Daqui a pouco vai ter mais um vídeo lá, mas queria muito agradecer a galera que está se inscrevendo lá e também no meu outro canal, Showball. Tamo junto aí. Bom, pessoal, finalmente o Vasco anunciou oficialmente a contratação do seu novo treinador. Como todo mundo já sabe, é o Fernando Diniz. E ele está de volta ao Vasco após 4 anos, depois da sua primeira passagem lá em 2021. Treinador de 51 anos com passagem pela Seleção Brasileira, o Diniz conquistou a Libertadores da América em 2023 pelo Fluminense e a Recopa Sul-Americana em 2024 também pelo Fluminense. Os profissionais chegarão ao Rio de Janeiro no domingo e estarão à frente do Vasco na partida contra o Lanús na próxima terça-feira na Argentina pela Copa Sul-Americana. Tá aí confirmadíssimo o Diniz como novo técnico do Vasco. As informações trazem que o treinador deverá receber cerca de 1 milhão mensal junto com a sua comissão técnica aí no Vasco. Torcemos para que dê muito certo essa contratação. É o ultimato do Vasco, cara. Como eu venho falando aqui no canal, se der errado o Vasco vai cair de divisão. O Vasco é um seríssimo candidato a cair para a Série B pelo péssimo futebol que vem apresentando. O Diniz chega para mudar esse panorama do Vasco, mudar a cara do Vasco, motivar os jogadores também, porque não é somente futebol, tem psicológico, tem muita coisa envolvida aí, porque esses jogadores estão errando demais. A gente sabe muito bem que a maioria deles são bagres, mas o Diniz tem como fundamento aí potencializar jogadores. Isso pode ser importante para que alguns jogadores fracos virem jogadores medianos, né? Essa é a expectativa que a gente tem com o trabalho do Fernando Diniz, até porque onde ele passou, ele sempre deixou essa característica aí nos elencos, onde ele trabalhou, principalmente no Fluminense. Vai ter o reencontro com o Tietê, a gente espera que não aconteça nada de ruim entre os dois, né? Que dê tudo certo, que o Tietê jogue bola com o Fernando Diniz e esperamos que dê muito certo a chegada do treinador e tivemos outras novidades a respeito dessa contratação. Em caso de título carioca, ele receberá cerca de 500 mil com essa premiação, se o Vasco for campeão carioca no ano que vem. Fato é de que o Campeonato Carioca não dá nem premiação para o campeão e o Vasco vai dar premiação aí para o técnico campeão, né? Complicado, né? Eu acho que isso aqui nem deveria estar na lista, mas o Vasco colocou aí no contrato do Diniz e também outras situações. Título no Brasileiro, o treinador receberia cerca de 3 milhões de reais. Título da Copa do Brasil, 3 milhões de reais. Título da Libertadores, algo praticamente improvável, 4 milhões de reais. Título da Sul-Americana, 1,5 milhão. Se, quem sabe, ele for campeão esse ano, o Vasco está disputando a Copa Sul-Americana em 2025. Caso o Vasco conquiste uma classificação à fase de grupos da Libertadores a partir de suas fases preliminares, ele receberá 300 mil reais. Caso o Vasco se classifique à fase de grupos diretamente via Campeonato Brasileiro ou talvez com o título da Sul-Americana e também da Copa do Brasil, ele irá receber 600 mil reais. E até mesmo se o Vasco se classificar para a Sul-Americana em 2025, o treinador receberá 200 mil reais aí com a classificação da Sul-Americana. Tirando a classificação para a Sul-Americana e também o título de Campeonato Carioca, o restante eu acho que está justo, acho que está de bom tamanho, mas somente título de Carioca não vale a pena você dar bicho para ninguém. O título de Carioca, um campeonato falido, que não paga nem um campeão, e o Vasco irá parabenizar, dando dinheiro aí para o treinador que for campeão de um campeonato fraco daquele, né? E ainda, classificação sul-americana, é aquela coisa, dependendo da situação, se você escapa do rebaixamento, você vai direto para a Sul-Americana. Olha os casos aí de Fluminense, Atlético Mineiro e até mesmo o Grêmio, que estavam lutando para não cair de divisão no ano passado e foram para a Sul-Americana, foram premiados na última rodada, principalmente o Atlético Mineiro. Estava correndo seríssimo risco de cair na última rodada e mesmo assim conseguiu uma vaga sul-americana. O Vasco, talvez, se conseguir nesses moldes ainda premiar o seu treinador com 200 mil, é vacilo, cara. Eu acho que não vale a pena.
Vi muito torcedor comentando aí que deveria ter uma cláusula em caso de rebaixamento do Vasco, do Diniz pagar o Vasco, né? Infelizmente isso não aconteceu. Poderia ter acontecido isso com os jogadores contratados e principalmente como treinador, né? Mas são coisas aí do futebol, brincadeiras à parte. Realmente não concordo com muitas dessas premiações, mas o Diniz chega aí ao Vasco com um contrato até o fim de 2026 e esperamos o melhor desse treinador, né? Que ele faça o Vasco jogar bola e se livrar de mais um rebaixamento, mais uma mancha na sua história que está caminhando a largos passos para acontecer em 2025. E ele chega querendo reforços, né? Já deve ter deixado bem claro isso para a diretoria, já deve ter planejado o projeto esportivo. O Vasco precisa reforçar assim sua equipe, o elenco não é tão bom assim como parece. Muitos estão cravando aí que o Vasco não tem elenco para estar nessa situação, mas realmente também não tem elenco para estar numa situação melhor. Mas precisa qualificar muito seu elenco se quiser sonhar em pagar o Diniz alguma bonificação aí, né, cara? Porque chance de Libertadores é zero para o Vasco hoje com esse elenco. Se trazer 4 reforços de peso, como pode estar previsto aí na condição do Diniz, que ele tinha negociado com o Vasco, pedindo esses jogadores aí de qualidade, segundo o Globoesporte.com, pode ser que as coisas melhorem. Pode ser que vinha um camisa 10 de qualidade, melhor que Coutinho e Payet, pelo menos fisicamente, porque tecnicamente a gente sabe que os jogadores jogam bola, mas não estão jogando nada, principalmente o Coutinho, uma decepção total desde a sua chegada. Também aí, precisa trazer um centroavante reserva ao Verratti. O Verratti, muitos jogos, está morto, está andando dentro de campo, a bola não chega, não é um centroavante móvel, não consegue ter mobilidade. Aquele jogo lá contra o Pedro Cabede foi uma palhaçada que o Felipe fez com ele, colocando um cara de ponta esquerda. Precisa trazer um atacante centroavante para ele, que com certeza o Vasco deverá tentar vender o Ryan, já que está no balanço financeiro do Vasco a condição de vender o Ryan para o mercado, né? Esperamos aí que aconteça essa venda, mas tem que repor a saída do jogador. E também precisa de um zagueiro de excelência, e a tentativa de trazer o Brian Rodrigues será para ser mais um atacante de lado aí ao elenco vascaíno. Deixa aí nos comentários aí o que você acha da contratação do Diniz, novo técnico do Vasco. Bom, pessoal, a FIFA deverá se posicionar oficialmente sobre o caso Ramon Dias no próximo dia 21 desse mês de maio. O Vasco cobra judicialmente o total da multa rescisória do treinador, cerca de 30 milhões de reais, pelo pedido de demissão do técnico lá no ano passado, após a derrota humilhante para o Criciúma. Com certeza, até agora, essa é uma novela gigantesca que gira em torno aí dos bastidores do Vasco. Até agora, muita gente não sabe se o Ramon Dias pediu a demissão ou se o Vasco demitiu ele. Na época, o Vasco era comandado pela Sexta Sete Partes. Isso será definido pela FIFA. Se o Vasco for condenado, o Vasco terá que pagar uma grana aí ao Ramon Dias. Ainda não foi trazida as informações de quanto que o Vasco tem que pagar ao treinador, mas se ele for condenado, ele tem que pagar 30 milhões ao Vasco. Muita grana que vai servir para o Vasco claramente pagar contas e também talvez buscar uma outra contratação aí, né? Deixa nos comentários o que você acha dessa situação do Ramon Dias aí, quem para você tem razão nesse caso. Bom, e fechando o nosso girão de notícias, o Vasco segue interessado no zagueiro Félix Torres. De acordo com o jornalista André Hernan, lá do UOL, o Vasco tentou o empréstimo do zagueiro junto ao Corinthians, porém o Corinthians tenta negociar o jogador em definitivo para recuperar o dinheiro investido no atleta, cerca de 32 milhões de reais, ao contratá-lo vindo do futebol mexicano. Um jogador horroroso, do nível ou até mesmo pior do que os zagueiros que estão atualmente no Vasco, né? E o Vasco tenta o empréstimo do atleta, o Corinthians não aceita emprestá-lo, somente venda. Claramente o Vasco não tem dinheiro para investir nesse jogador, né? Esse já é o nível de jogador que o Vasco está tentando buscar no mercado, eu discordo totalmente. Um jogador muito fraco, vem falhando, vem comprometendo em muito o Corinthians, até alguns jogos. Ele entrega a paçoca, literalmente, na final do Campeonato Paulista. O Corinthians quase perdeu o título devido a uma burrada desse zagueiro. Um zagueiro com o mesmo perfil do João Vitor e também de outros zagueiros que estão no nosso elenco, né? Que a qualquer momento ele pode entregar, a qualquer momento ele pode falhar e comprometer a equipe, até mesmo com a expulsão muito semelhante com o João Vitor, né? Deixa nos comentários o que você acha desse nome. E o outro nome que o Vasco está tentando contratar, como a gente falou, é o Brian Rodrigues. O Vasco tenta pagar cerca de 5 milhões de dólares, até 5 milhões de dólares ao América do México para contratar esse atacante. Já é um sonho antigo. 2 janelas passadas que o Vasco tentou o ano passado e nesse ano não conseguiu ter sucesso na negociação com o jogador. E dessa vez o Vasco tentará a sua cartada final, tentará o seu ultimato para fechar com esse atacante uruguaio, um jogador muito bom. Chegaria aí com certeza para ser um dos reforços de peso que a diretoria pode trazer aí para o Fernando Diniz. O Diniz já teria dado o aval para o Vasco buscar esse nome no mercado. Esses são os 2 nomes especulados até esse momento. Aguardamos ainda a chegada de um zagueiro, que quem sabe pode ser o Balbuena, que foi o único zagueiro que o Vasco negociou no início do ano e que deixou as portas abertas
para o Vasco negociar agora de novo no meio do ano. Ele vai ter o contrato se encerrando no Dinamo Moscou e chegaria de graça ao Vasco, o Vasco tendo que arcar com seus salários. O grande entrave lá no início do ano foi a parte salarial. Com certeza o jogador vai querer ganhar muita grana e o Vasco tem que estar disposto a investir para trazer um zagueiro qualificado. Porque se for para trazer zagueiro meia boca, é melhor nem contratar e você dar oportunidade para jogadores da base, né? E vamos aguardar ver se vai vir mais reforços, porque tem que contratar. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.